Vamos a mais uma pauta falando agora sobre as mudanças na nacionalidade portuguesa que deram o seu primeiro passo neste 17 de junho de 2025, com o início dos debates no parlamento português sobre o programa de governo do primeiro-ministro Luís Montenegro. Como nós comentamos aqui, logo após as eleições, a direita formou uma maioria com a Aliança Democrática e o Chega, e tudo aquilo que nós já apontamos como propostas dos candidatos na época das eleições começa agora a tomar forma. E vale mencionar também que antes, já no dia 11 de junho, o Chega já havia apresentado o primeiro projeto de lei desta legislatura sobre nacionalidade, é o PL número 20, que busca mudar a lei da nacionalidade. Então nós vamos analisar ele também. Então, serão 2 dias de discussão, 17 e 18, seguidos da votação. Essa votação deve ocorrer, então, no dia 18 de junho, quarta-feira, né? E será então o momento em que o parlamento vai decidir se aprova formalmente o programa. Então, conforme o artigo 192 da Constituição de Portugal, isto permite que o governo entre em plenitude de funções, ou seja, enquanto o programa de governo não é aprovado, o governo só pode agir como um gestor de negócios públicos e não como um governo de fato. Claro que com o resultado das eleições e a composição do parlamento é muito improvável, quase impossível, que o programa venha a ser rejeitado. Então, vamos falar sobre o que de fato pode mudar, porque eu arrisco dizer que a lei vai mudar. Mais uma vez, vai mudar. Não se iluda, vai mudar. Então é bom que você já fique ligado e se antecipe, tá? Seja você um profissional, um advogado que acompanha o canal, ou um imigrante, um descendente, um cônjuge de português, etc, tá? E eu quero deixar claro aqui, já no início, que neste vídeo nós vamos falar apenas das mudanças na nacionalidade, o que já é muita coisa. Eu sei que já temos aí muitos tópicos importantes relativos à imigração, especialmente a questão do reagrupamento familiar, mas vamos deixar os tópicos da imigração para um próximo vídeo. Vamos falar só sobre nacionalidade, tá? Essa pauta foi sugerida por Ugatuga Zuka. Obrigado a você que sugeriu essa pauta. É você que assiste os vídeos aqui do canal. Se você quer se manter sempre atualizado, se inscreva e deixe o seu like. Você pode também se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos e cursos exclusivos. Então, se inscreva agora mesmo e consulte as condições para se tornar um membro do canal. Muito bem, vamos lá. Então, algo que é importante ter em mente, já de início, aqui na nossa análise, é que a Aliança Democrática buscou destacar durante o processo eleitoral que não faria qualquer aliança com o Chega, que não se aproximaria do Chega. E eu já falava naquele vídeo anterior que em algum momento essa postura ia ter que mudar. E agora, então, no dia 11 de junho, foi justamente o Chega que apresentou o projeto de lei número 20, o primeiro projeto de lei desta legislatura a tratar da nacionalidade. Então, vamos dar uma olhada aqui, uma vista de olhos, né, como diria aí o bom português, né, neste projeto de lei que vai acabar se unindo a uma futura proposta de lei de alteração à lei da nacionalidade pelo governo. Tá? Então, atenção ao projeto de lei número 20, ele tem absolutamente tudo a ver com as propostas do governo no seu programa de governo para alterar a nacionalidade portuguesa. Tá? Então, a justificativa do PL número 20 traz um tom de resgate de vínculos com o país e denuncia o que teria sido um facilitismo na aquisição da cidadania, principalmente com aquelas mudanças que permitiram que filhos de estrangeiros nascidos em Portugal sejam considerados portugueses de origem, mesmo se os pais residem em Portugal irregularmente há pelo menos um ano. Então, vamos ler, né, do ponto de vista
jurídico. A nacionalidade pode constituir o vínculo jurídico-político entre uma pessoa e o Estado. Este laço confere ao cidadão não apenas um estatuto legal, mas também uma posição dentro do corpo político nacional, implicando responsabilidades e exigindo lealdade aos princípios que sustentam a ordem constitucional. Isso diz o Chega aqui na sua justificativa, projeto de lei número 20, e segue dizendo que é imperativo reconhecer que Portugal tem vindo a adotar critérios relativamente acessíveis para a aquisição da nacionalidade, o que nos situa entre os países europeus mais permissivos neste domínio. Em especial, nos últimos anos, quando verificou-se um certo facilitismo no processo de atribuição, muitas vezes dissociado de uma avaliação concreta de adesão aos valores e compromissos que definem a identidade nacional portuguesa. E segue o texto. Então, com este tom, o Chega traz a primeira grande mudança proposta na linha F do número 1 do artigo 1º, que trata então destes casos, os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. O Chega propõe então que isto mude radicalmente. Primeiro, os pais terão que ter sim uma autorização de residência válida por pelo menos 6 anos, se forem cidadãos lusófonos, como é o caso dos brasileiros, ou 10 anos nos casos gerais. Ou seja, se prevalecer a proposta do Chega, filho de estrangeiro nascido em Portugal só será português originário se os pais estiverem legais, documentados, regulares em Portugal e por longos anos. Não basta ser legal, não basta ter um título de residência. Este título terá que atingir pelo menos 6 anos ou 10 nos casos gerais. Ponto 1. E a segunda mudança está no número 3 do artigo 1º e ela afeta os netos de portugueses nascidos no estrangeiro. Pois é, os netos não têm sossego, não é mesmo? Todo projeto de lei tenta afetar este grupo. E o que o Chega propõe também muda significativamente a situação para os netos, porque exige agora um teste nacional de integração e cidadania. E o critério dos antecedentes criminais, que hoje é não condenação, a pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito e julgada sentença, por crime punível segundo a lei portuguesa, isto passaria a ser não condenação em pena de prisão efetiva, ou seja, estar atrás das grades efetivamente por crime punível segundo a lei portuguesa. Então, resumindo aqui, o Chega quer com este ponto claramente afastar o caso dos criminosos, os estrangeiros netos de portugueses que já tiveram problemas com a justiça. Mas esse texto talvez não esteja bem calibrado, tá? Veja que ele pode gerar um efeito contrário, porque você pode ter sido condenado à prisão, prisão efetiva, atrás das grades, de fato ver o sol quadrado, ver o sol nascer quadrado, por um crime previsto na lei portuguesa, mas no processo penal de origem, a moldura penal, ou seja, a pena prevista para o crime, pode ser maior ou menor. Tá? Ou seja, o critério anterior somado ao critério da prisão efetiva poderia talvez traduzir melhor aquilo que o partido defende nos discursos. Enfim, fica aqui a menção a essa possível incoerência da proposta. E algo importante também a dizer é que este projeto de lei propõe revogar a linha E do artigo no primeiro número 1, que é aquela linha que trata do pai ou mãe que nasceu em Portugal, reside em Portugal, ainda que irregularmente. Então, é uma hipótese pouco comum, mas que também pode ir para o espaço, né, com este projeto de lei, revogação do 11E. Seguindo agora para o artigo 6º, que trata da naturalização por tempo de residência. Então, o artigo 6º, número 1, a linha B, ele seria, então, aumentado, que seria alterado para aumentar o prazo de residência para 6 anos para o cidadão lusófono, caso dos brasileiros também,
ou 10 anos para os demais, mas não é só, porque veja que a linha C traz também, além do conhecimento suficiente da língua portuguesa, a aprovação no Teste Nacional de Integração e Cidadania. E ainda são adicionadas algumas alíneas em substituição às alíneas D e E, que existem neste momento, existem hoje, que tratam da condenação criminal, de não estar ligado lá às atividades de terrorismo, etc. Então, viria isto em substituição, viriam as alíneas D, E e F. A linha D, comprovar a existência de uma ligação efetiva à comunidade nacional. A linha E, ter idoneidade cívica. E F, possuir capacidade para reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência. Tá? Interessante, então, possuir capacidade de assegurar a sua subsistência. E os requisitos, então, tempo de residência e a ligação efetiva à comunidade nacional, são requisitos que poderiam ser dispensados aos ex-portugueses, aos descendentes de portugueses, aos membros de comunidades portuguesas e os estrangeiros que tenham prestado serviço relevante ao Estado português. Note que o texto do projeto de lei vai só até o número 2, tá? O que indica que o resto do artigo, que iria ali do terceiro ao 13º, isto continuaria existindo. Tá? Se fosse para revogar tudo, seria necessário uma menção ali. Tá? E repare também que a questão da condenação criminal acabou sendo convertida em idoneidade cívica. Tá? Mas guarde esta informação, porque mais à frente, já à frente, nós vamos ver a hipótese da perda de nacionalidade por conta da prática de crime. E isso está, então, bem aqui no artigo 8º, que trata da perda da nacionalidade. O que é algo bem interessante, porque hoje o artigo 8º diz apenas que perdem a nacionalidade portuguesa os que, sendo nacionais de outro estado, declarem que não querem ser portugueses. Se a pessoa quiser perder a nacionalidade portuguesa, ela perde, né, por sua vontade. Então, de forma bem objetiva, na lata, que o papo reto que o Chega quer com o número 2 do artigo 8º é retirar a nacionalidade daquele que atenta contra o Estado português de algum modo, ou que ofenda a história de Portugal. E isso por quê? Porque, claro, sempre tem lá um imbecil, principalmente em tempos de internet, que fica aí falando mal de Portugal, né, fazendo piada do país. Então, atenção aí ao pessoal que fica lá fazendo piadas com o meme da Guiana brasileira, né? Vamos ler isso com atenção, tá? Claro que eu estou aqui também fazendo uma brincadeira, mas vale ter atenção a isso. Veja o que vem por aí. A linha A, seja então definitivamente condenado a penas efetivas superiores a 3 anos de prisão. A linha B, condenados por sentença transitada em julgado, proferido ou revista e confirmado por tribunal português, atenção à revisão da sentença, pelos crimes de terrorismo, bem como os crimes do 331. 331 fala da destruição ou alteração violenta do Estado constitucional de direito de Portugal. 332 fala de ultraje a símbolos nacionais e regionais. 333 fala da coação contra órgão constitucional. E o 334 fala da perturbação do funcionamento de órgão constitucional, seja qual for a pena aplicável aqui, tá? Então, condenados por estes crimes estariam sujeitos à perda da nacionalidade portuguesa. E a linha C vai falar sobre aqueles que ofendem de forma ostensiva e notória, com o objetivo de incentivar ao ódio ou humilhação da nação, a história nacional e os seus símbolos fundamentais. Veja que a linha C fala em ofensa ostensiva e notória, mas ainda assim eu te pergunto, o que é ostensivo e notório? Você é capaz de definir isso? O que é humilhar a história nacional? Será que se eu fizer aqui uma crítica ácida à ação de Portugal nas suas colônias em tempos passados, isto seria uma humilhação da história nacional? Né? Essa linha C me parece algo um tanto quanto populista e é uma cláusula muito aberta
que pode dar margem a perseguições por parte do Estado. Não se iluda, tá? Estado, não importa qual a bandeira, a função do Estado é essa, é perseguir. Então, eu me pergunto também como a nação portuguesa, né, a história portuguesa, os símbolos portugueses poderiam ser ofendidos, objeto de uma ofensa, né? Então, agora a nação portuguesa teria uma honra objetiva barra subjetiva que seria emplacada aqui num contexto de nacionalidade. Enfim, isso para mim não faz nenhum sentido e já estaria suprido pelas alíneas anteriores, principalmente a linha B. Tá? Então, neste tópico, vale destacar dois pontos. Tá? Primeiramente, o Tribunal Constitucional já declarou inconstitucional, que no processo 1234 de 2022, já julgou inconstitucional uma interpretação dada ao artigo 6º, número 1, a linha D, no sentido de que esta regra da condenação criminal ela não poderia ser aplicada se a pena de prisão concretamente aplicada foi suspensa na sua execução, ou seja, se não foi aplicada esta pena efetiva. E é por isso que o projeto de lei fala, então, em prisão efetiva, lá no artigo 1º, número 1, a linha D, no caso dos netos. Esse é o motivo, e este é um ponto que merece atenção. Já há um precedente do Tribunal Constitucional que pode orientar essa matéria e talvez colocar em xeque esta proposta do Chega. E o segundo ponto é que Portugal é signatário da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, esta que é uma convenção do Conselho Europeu, do Conselho da Europa, melhor dizendo, e não da União Europeia. Está aí lá na convenção, no artigo 7º, há uma previsão que traz as hipóteses em que um Estado não pode prever a perda da nacionalidade por imposição da lei ou da iniciativa do próprio Estado. Artigo 7º, então, se você observar as alíneas, você vai chegar à conclusão de que só mesmo aqui na linha D é possível enquadrar algumas das propostas do Chega, que é a conduta que prejudique seriamente os interesses vitais do Estado parte. Então, de fato, no caso da linha B, dos crimes contra o Estado, da conspiração contra o Estado português, ok, eu até entendo que a Convenção Europeia dá base a isso, tá? Mas ofender a história ou ter sido condenado a uma pena de prisão efetiva, eu não vejo como isso possa prejudicar seriamente os interesses vitais do Estado português. Traduzindo, então, na minha visão, as alíneas A e C do número 2 do artigo 8º, como propõe o Chega, estas alíneas são contrárias à Convenção Europeia, no artigo 7º, número 1, a linha D, e não devem prevalecer. A linha B ainda é possível criar aqui um argumento e dizer que o artigo 7º da Convenção Europeia permitiria, sim, esta previsão. E seguindo, então, com outra mudança importante, agora no artigo 9º, que trata dos fundamentos para a ação de oposição à nacionalidade portuguesa, aquela ação especial prevista lá no artigo 9º. Então, haveria agora uma linha E, que eu chamo de a linha antifalastrão, dispositivo antifalastrão, que diz que a prática reiterada de comportamentos, condutas ou declarações ofensivas da dignidade da nação e dos seus símbolos políticos, históricos e culturais fundamentais. Isto poderia, então, dar origem a uma ação de oposição prevista, então, no artigo 9º, de iniciativa do Ministério Público. Mas, então, se o tal Teste Nacional de Integração e Cidadania vai atingir os netos e as naturalizações do artigo 6º, a forma que propõe aqui o Chega, vem então um artigo 3º do projeto de lei tratar da regulamentação deste tal teste. Então vamos ver aqui o que seria esse tal Teste Nacional de Integração e Cidadania? Vamos à leitura. Então, o governo regulamenta o disposto no artigo 1º, no que diz respeito ao Teste Nacional de Integração e Cidadania, o qual consiste numa avaliação composta por perguntas de escolha múltipla, prova de xizinho, tá? Incidindo sobre a história nacional
valores democráticos, cultura portuguesa e outros elementos representativos da identidade e organização da sociedade portuguesa. Essa regulamentação viria, então, no prazo de 30 dias a contar da publicação da lei. Claro que este prazo de 30 dias dificilmente vai ser cumprido, e claro que isto pode gerar um problema prático de aplicação da lei, porque vai haver aqui um período em que a lei vai estar em vigor e não vai haver ainda uma regulamentação, ou seja, netos e residentes legais sujeitos a este teste podem ficar aí num hiato legislativo sem poder aplicar a lei, porque ela não terá sido ainda regulamentada. Um problema que a gente vê com frequência nessas mudanças à lei da nacionalidade portuguesa. Tá? É óbvio, então, que isto é apenas um projeto de lei, por enquanto, ele foi apresentado há poucos dias. Tudo isso é conjectura, é possibilidade, mas a verdade é que estas proposições do Chega são coerentes com o programa de governo em matéria de nacionalidade. Então, agora, passados mais de 20 minutos de análise, nós já temos noção acerca do que o Chega já apresentou, daquilo que já tramita então no parlamento, e vamos, enfim, ao programa de governo, bem destacado aqui, hein? Ele traz então como principais medidas aqui revisão da lei da nacionalidade, alargando o tempo mínimo de residência, né? Alargando o tempo mínimo de residência e presença em território nacional, eliminando a possibilidade de a permanência legal ser considerada para efeitos de contagem desse tempo, e assegurando que quem adquire a nacionalidade portuguesa tem uma relação efetiva e uma integração de sucesso no país, reunindo as condições necessárias para assumir os direitos e cumprir os deveres inerentes à nacionalidade. E mais à frente, quando se fala então em critérios de atribuição da nacionalidade, está aqui então rever a lei da nacionalidade, alargando o tempo mínimo de residência e presença efetiva em território nacional, eliminando a possibilidade de a permanência ilegal ser considerada, assegurando que quem adquire a nacionalidade portuguesa tem uma relação inegável e uma integração de sucesso no país. Mesmo texto, basicamente. Quase que uma paráfrase daquilo que está ali antes como as principais medidas. Então eu te pergunto, você percebeu aí as sutilezas? Você está pronto para analisar isso com uma visão mais afiada? Vamos lá, então. Primeiro ponto, o aumento do tempo de residência que já vinha sendo comentado antes das eleições é uma realidade. Isto vai mudar. E a pergunta que surge é: se o governo vai propor os 10 anos indistintamente para todos ou se vai acatar a proposta intermediária apresentada pelo Chega, que traz um benefício para os cidadãos de países de língua portuguesa. Veja que os 6 anos para os lusófonos proposto aí pelo Chega, esta proposição do Chega, isso tem o objetivo de você atrair um candidato a português naturalizado que já tem um vínculo maior com Portugal, o vínculo da língua portuguesa. Mas nada impede também que o governo apresente uma proposta de lei mais rígida e o Chega vote a favor dessa regra, que seria uma regra menos favorável aos lusófonos, seria 10 anos para todos. Então vamos ver se o governo vai propor aí os 10 anos para todos ou se vai propor também os 6 anos, um tempo menor para os cidadãos de países de língua portuguesa, ou não, ou se vai ser mesmo ali os 10 anos para todos. Um outro ponto aqui também é a presença efetiva em território nacional. Vocês se lembram de um vídeo bem recente aqui do canal, quando eu analisei aquela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia envolvendo Malta. Lembra-se disso? Então, algo me diz que o governo quer alterar a lei da nacionalidade para criar algum critério que impeça que as pessoas que obtêm a residência em Portugal, mas se ausentam do país, usem esse tempo para a nacionalidade portuguesa. Eu, particularmente, não acredito num critério muito radical, como, por exemplo, provar a presença física, né, os pés no território português por X anos. Não acredito nisso.
mas algum critério intermediário mais rígido deve surgir. E por que isso? Qual o motivo disso? Te respondo, você sabe, há muitas pessoas que obtêm um título de residência em Portugal e vão morar em outro país da União Europeia, e por vezes se ausentam aí por longos períodos, às vezes até saem do espaço Schengen, vão renovando as suas residências, essas residências por vezes são renovadas eletronicamente, e depois de 5 anos completei o tempo, olha aqui, quero ser português, residência por 5 anos. Vamos combinar que isto não é o que Portugal hoje quer dos candidatos à naturalização. Então, atenção a isso, essa questão da presença efetiva em território português. Na minha visão, este pode ser o ponto mais delicado da reforma a incidir lá no artigo 6º, o que vem por aí. Depois, a menção a efeitos de contagem do tempo de permanência ilegal. Veja que com a reforma de 2024, a Lei Orgânica número 1 de 2024, o artigo 15º, número 4 da lei, passou a admitir que, para os efeitos de contagem de prazo de residência legal previsto na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Então, isto vinha beneficiando, por exemplo, desde quem entrava no país com visto de residência e aguardava um longo período até passar pela ARMA, obter lá o título de residência, né? Até aqueles que tinham uma manifestação de interesse apresentada e esperavam por anos pelo título de residência. E o que o governo dá a entender aqui é que ele quer alterar essa regra e que também, assim como chega, quer acabar com as hipóteses que conferem direitos de nacionalidade por meio de uma residência irregular, como é o caso lá do 11E e 11F, na proposta do Chega, o governo também quer mexer nisso. Então, se fosse para apostar hoje, eu apostaria que isto também deve mudar. Tanto a questão da presença efetiva no solo português, os pés no chão português, tanto isto quanto a questão das residências irregulares, né, da permanência irregular que dá acesso a direitos, lá das alíneas E e F do número 1 do artigo 1º, isso também deve mudar. Finalizando aqui também, quando se diz que quem adquire a nacionalidade portuguesa deve ter uma relação inegável, né, e um sucesso na integração no país, e quando se fala também em relação efetiva, né, tudo isso nos mostra que o governo está também em sintonia com o Chega quando propõe esse tal Teste Nacional de Integração e Cidadania, TNC, bonita sigla, né? Então, também nisso deve surgir aí alguma exigência mais apurada. Provavelmente algo nesse sentido deve prevalecer. Tá? Então, meus caros, no momento que nós temos como base para uma análise é isso, a aprovação do programa de governo deve levar então aos plenos poderes do governo e muito provavelmente já na sequência, talvez neste mês ainda ou sem muita demora, já deverá surgir no parlamento uma proposta de lei do governo que vai trazer então mudanças até mais amplas e profundas que as propostas pelo Chega. Tá? Então, nós vamos acompanhar todas essas mudanças, elas ainda estão só começando, este é um longo caminho. Então, se inscreva no canal para não perder o que vem por aí. E eu gostaria, claro, de saber a sua opinião sobre isso tudo. Será que Portugal vai, com isso tudo, dar origem a uma nova geração de portugueses naturalizados, com mais vínculos com o país? Você acredita nisso? Será que este teste de múltipla escolha vai servir também para alguma coisa? Porque também se este teste não trouxer aí algum nível de dificuldade mais elevado, vai se tornar também uma grande bobagem, né? Qualquer um pode passar. E se passar, se você for aprovado ali no teste, será que esta aprovação demonstra mesmo alguma relação mais efetiva com o país?
E será que a perda da nacionalidade por imposição estatal, isto não vai esbarrar lá na Convenção do Conselho da Europa, a Convenção Europeia sobre Nacionalidade? São perguntas que vão surgindo, hein? Mas o fato é que, por mais que alguns portugueses que acompanham o canal não gostem de ouvir certas verdades, né? Alguns até dizem aqui nos comentários, não é Portugal, não é Portugal, é Portugal. Fala direito, pá, é Portugal, é Portugal. Então, se Portugal hoje se mostra hoje como um país dependente da força de trabalho e do capital que é aplicado no país, direta ou indiretamente, por imigrantes, dificultar demais o acesso à nacionalidade pode acabar espantando justamente aquele imigrante que mais interessa ao país, que é aquele que quer ficar, que quer investir, que quer pagar impostos, e muitos impostos, né? E criar raízes no país. Então, todo esse discurso anti-imigração, antinaturalização, ele parece muito estimulante na teoria, né? Dá a impressão de que é uma solução fácil para o país, né? Então, o problema seria o estrangeiro, né? O imigrante. Cria-se um discurso populista em torno dessa questão, mas a verdade é que a nacionalidade é uma espécie de sinal verde, não é? Ela mostra que o país está disposto a apostar naquele que aposta nele também. Então a Alemanha está aí batendo recordes de naturalização. A Espanha pretende regularizar quase 1 milhão de imigrantes econômicos nos próximos anos. E, se este caminho for travado em Portugal de forma abrupta, principalmente, né, se as coisas se tornarem muito radicais, o contrário do que se propõe é o que vai parecer, ou seja, não queremos você por aqui, ou pelo menos não queremos você aqui por muito tempo. E aí, quem tem opções vai embora, e quem tem opções geralmente é o melhor imigrante. Hoje eu acredito que quase todos têm essas opções. Eu sempre vou defender aqui a ideia, né, a noção de que se você não é bem quisto num país estrangeiro, e eu não falo aqui do seu Nuno ou da dona Mafalda, tá? Eu estou falando aqui do Estado, tá? Se você não é bem quisto por um Estado, então é melhor não ficar nesse Estado se for possível, tá? Nada pior do que estar na casa alheia com um anfitrião te olhando de cara feia. E o resultado pode ser menos gente para sustentar a segurança social, menos consumo, menos empresa, menos investimento, menos empreendedorismo, menos impostos. Aliás, faça aí você mesmo uma pesquisa na internet, vá até o Google e descubra lá quantos imigrantes pagaram em impostos e segurança social em Portugal na última década. Talvez você fique espantado, eu não vou nem falar aqui do crescimento demográfico do país, do encolhimento da população portuguesa. Eu espero, sinceramente, que tudo isso não resulte em um belo tiro no pé, né? Tomara que as soluções propostas pelo governo e pelo Chega, ao final, sejam razoáveis. Mas deixe aqui a sua opinião, escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e continue aqui no canal, se inscreva, vamos juntos acompanhar todas estas propostas, essas proposições legislativas que fatalmente vão criar um novo cenário em matéria de nacionalidade portuguesa.